Bem-vindos a Flagstaff, no Arizona, a 2.100 metros de altitude. Flagstaff é uma cidade montanhosa única, com clima fresco, florestas de pinheiros e aquele ar tranquilo no meio do Arizona. Famosa pela Rota 66, a cidade tem muita história, desde os primeiros viajantes que ergueram um mastro feito de pinheiro até os tempos agitados da ferrovia e o charme clássico das road trips. Se você curte história, natureza ou aquela vibe retrô da Rota 66 e também um pouco do Velho Oeste, Flagstaff vai te surpreender, então fica aqui com a gente e já mete o dedo aí no like. Estamos indo para dar uma voltinha aqui no centro de Flagstaff com o Adam e a Nicole. Eles têm um canal chamado Skylark Shuttle Bus, então se vocês falam inglês, sigam eles lá. Eles, apesar de morarem aqui, eles estão aqui apenas há um ano e não tiveram tempo de explorar a cidade, então estamos passando aqui na vizinhança mais recente, digamos assim, de Flagstaff. As casinhas muito fofas, a vizinhança muito bonitinha aqui, vocês veem a gente. Eu sou a Nayara, meu marido é o Steven, e viajamos na nossa van motorhome que nós mesmos convertemos. E sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. Flagstaff começou a aparecer no mapa depois que o Arizona virou território dos Estados Unidos em 1848. Um tempo depois, entre 1857 e 1860, o tenente Edward Beale passou pela região construindo uma estrada e ficou impressionado com a quantidade de água, madeira e pasto, porque vamos lembrar que grande parte do Arizona é um deserto. Então, encontrar água, madeira e pasto era coisa de outro mundo. Mas a cidade mesmo só começou a se formar em 1876, quando um grupo de viajantes de Boston, no dia 4 de julho, derrubou um pinheiro, tirou os galhos e levantou como um mastro para comemorar o aniversário dos Estados Unidos, que estava completando 100 anos de idade. E daí veio o nome Flagstaff, que literalmente significa mastro de bandeira. Então esse mastro de bandeira, feito através de um pinheiro que eles tinham derrubado, se tornou ponto de referência na região e todo mundo começou a chamar a região de Flagstaff. No começo era tudo bem isolado, mas tudo mudou em 1880 com a chegada da ferrovia. Em pouco tempo já tinha gente montando comércio e salões para atender os trabalhadores da ferrovia. E em 1882 a linha do trem chegou de vez e a cidade cresceu rápido, com criação de ovelhas, gado, madeira e bastante movimento de viajantes. A partir daí, Flagstaff nunca mais parou de crescer. A cidade até tem um monumento do mastro de bandeira feito de pinheiro, mas esse é uma réplica e o original se perdeu na história. Igreja interessante aquela, né? Minha primeira vez vendo uma igreja rosa. Uma carta datada de 12 de janeiro de 1887 e endereçada ao reverendo bispo Bogard, vigário apostólico do Arizona em Tucson, solicitava a designação de um padre para Flagstaff. A carta também pedia permissão para construir uma igreja, já que não existia uma única igreja católica não apenas em Flagstaff, mas ao longo de toda a linha atlântica e pacífica, que ia de Albuquerque até Mojave, na Califórnia. Após 2 anos de esforço, a primeira igreja católica de Flagstaff foi construída em 1888, bem aqui, neste local. O edifício de tijolos com 2 torres gêmeas recebeu o nome de Igreja da Natividade, em homenagem aos serviços inaugurais celebrados da Missa do Galo, à meia-noite da véspera de Natal de 1888. Ela também é conhecida como, adivinhem, a Igreja Rosa, por causa da sua cor rosa. Aquele hotel foi construído em 1800 e eles têm uma tradição de ano novo. Todo ano novo eles jogam uma pinha lá de cima até no chão. Tradições do povo, né? Essa tradição começou em 1999 para celebrar a chegada do Ano Novo. Assim como Nova York usa uma bola de cristal na contagem regressiva do Ano Novo, os donos do Hotel Weatherford decidiram por uma enorme pinha, já que Flagstaff está situada na maior floresta de pinheiros ponderosa do mundo. O Hotel Weatherford foi construído em 1897 por John W. Weatherford e comprado em 1975 por Henry Taylor, numa tentativa de salvá-lo da demolição, numa época em que o centro da cidade estava em total decadência. Desde então, Henry e a sua esposa Pamela, mais conhecida como Sam, restauraram o edifício com o objetivo de devolver ao hotel todo o seu esplendor original. Até a Segunda Guerra Mundial, hospedarias como Weatherford eram chamados de hotéis ferroviários por ficarem próximas a estações de trem. Entre os hóspedes ilustres do Weatherford estão o ex-presidente Theodore Roosevelt e o romantista do Velho Oeste, Zane Grey, cujo nome batiza o bar e o salão de baile do andar superior do hotel.
Flagstaff conta com um extenso programa de arte pública coordenado pela Comissão de Embelezamento e Arte Pública da cidade. Graças a isso, Flagstaff possui uma incrível diversidade cultural, com música orquestrada, instalações artísticas e, é claro, murais vibrantes. Existem mais de 20 espalhados por toda a cidade. Esse aqui é chamado de Sala do Piano, pintado na parede de um antigo bar clandestino, ou seja, aqueles tipos de bares que a maioria das pessoas não sabiam da existência e para conseguir entrar você tinha que ter uma palavra passe. O mural foi pintado em 2010 por Sage Jill e Dan Drovach e Rico DeStefano. A Rota 66, também conhecida como Estrada Mãe, se tornou parte marcante da história de Flagstaff ao ser oficialmente estabelecida como rodovia dos Estados Unidos em 1926, impulsionando o turismo e o crescimento econômico da cidade, transformando-a numa parada muito procurada por viajantes. Como vocês devem ter assistido no filme Carros, com a conclusão da Interestadual 40, a Rota 66 foi desativada em 1984 pelo Departamento de Transportes do Arizona e retirada oficialmente no ano seguinte, impactando duramente negócios que dependiam do tráfego, como hospedarias, restaurantes e postos de gasolina. Algumas cidades da beira da Rota 66 viraram fantasmas, mas não Flagstaff, que também tinha uma indústria madeireira forte, uma universidade em expansão, que é a Northern Arizona University, e um setor turístico vibrante focado na natureza exuberante ao redor. Hoje, Flagstaff ainda mantém muito do seu charme da Rota 66, com vestígios da antiga estrada e atrações como o charmoso centro histórico. Além disso, a cidade revitalizou trechos da Rota 66 com projetos como Rota 66 Trail, que inclui paisagismo e uma trilha para pedestres ao longo do antigo traçado. This is a famous. So this is an old bank. Amazing. That's Wow. an iconic building. It is. A história do edifício Macmillan começou em 1886 como um banco, mas a construção foi interrompida quando os construtores ficaram sem verba. Foi então que Thomas Forsyth Macmillan entrou em cena, comprou o prédio e concluiu a obra com pedras de arenito da região, em cumprimento a uma lei que proibia construções de madeira. É por isso que vocês quase não veem construções antigas de madeira aqui. Em 1888, o Arizona Central Bank e um hotel se tornaram os primeiros inquilinos do prédio Macmillan, com banco e casa de ópera no térreo e hotel no andar em cima. Ao longo dos anos, o prédio abrigou desde o banco Wells Fargo até a loja Cameron Corral, antes de se transformar no atual Macmillan Bar e Cozinha, um ponto central do passado e do presente de Flagstaff, bem aqui na Rota 66. Essa estação de trem aqui atrás de mim foi construída em 1925 e ela foi construída originalmente como um depósito ferroviário. Logo depois, uns anos depois, ela foi convertida numa estação de trem e ela continua como estação de trem até hoje. Ela tem uns 100 anos de idade. Como vocês podem ver, tem até um trem passando atrás de mim e ela fica bem aqui na Rota 66 em Flagstaff. Vocês não têm ideia da emoção que eu tô sentindo de estar aqui na Rota 66, gente. Isso é demais. There we go. Visit Center welcomes you to Flagstaff, Route 66, Naz. I think my eyes get teary all the time. Go. Welcome to Route 66. This is so cool. This is really cool. You guys have no idea how cool this is. So you've been living in Flagstaff for about a year now. About, yeah. And how you finding it? We love it. You love it? Looked back since. That's wonderful. A estação ferroviária de Flagstaff foi construída em 1926 pela Atchison, Topeka e Santa Fe Railway, entre as ruas Beaver e San Francisco. Com seu estilo Tudor Revival, ela se tornou peça-chave do crescimento da cidade. A ferrovia trouxe madeira, mercadorias e turistas, impulsionando a economia local. Porém, as locomotivas a vapor causavam disputas por água, que só terminaram em 1953, quando foram aposentadas. Em 1956, a estação teve papel importante nas negociações para o alargamento da Rota 66, já que a cidade queria alargar a Rota 66 para acomodar o trânsito crescente e a empresa ferroviária não era muito de acordo, mas acabou concordando. Hoje, ela funciona como a estação da linha Southwest Chief, também conhecida como Amtrak, e é um centro de visitantes. Só 2 trens de passageiros passam por dia,
cerca de 100 trens de carga continuam cruzando a cidade, mantendo viva a ligação de Flagstaff com os trilhos. Mas o atrito da cidade com os trens ainda continua porque recentemente a cidade votou para retirar a buzina dos trens em 5 cruzamentos diferentes, já que os habitantes de Flagstaff já estavam cansados de tanto barulho. Infelizmente chegamos depois do horário de funcionamento e a funcionária não deixou a gente entrar, então a gente teve que voltar aqui no dia seguinte, então espera para poder ver dentro da estação. Esse banco aqui é feito com trilho de trem e bem aqui tem as montanhas, que são bem famosas aqui na cidade. Gente, que legal. Aqui nós temos 2 placas de 2 hotéis diferentes, o Motel The Beer e o Motel Downtowner. Esse daqui costumava custar $5 para ficar lá e essas placas são protegidas por lei. Não se pode derrubar elas, o que é legal. Ficou nessa área. Bem ali em cima, não sei se vocês estão vendo, tem uma câmera. Aquela câmera é para os entusiastas de trem ficarem assistindo em tempo real os trens passarem no trilho. Eu não sei se vocês sabem, mas tem entusiastas de trem que são apaixonados por trens. Então, se você acenar para a câmera agora, o pessoal que está assistindo vai ver. Interessante, né? O Adam e a Nicole estavam falando pra gente que durante o Natal, quando estava nevando, eles vieram aqui, trouxeram os filhos deles. E os pais deles só precisaram entrar lá no site para poder assistir em tempo real o que estava acontecendo aqui no trilho. Muito legal. Gente, aqui estamos nós. Na câmera agora tem um lag de 30 segundos. Tem 129 pessoas assistindo nesse momento. Dá pra acreditar uma coisa dessa? Caminhando por aqui, você verá muitos prédios feitos de pedra, todas elas extraídas da própria cidade. São 5 tipos de pedras diferentes usados na arquitetura local: arenito moenkopi, basalto malpais, calcário caibab, dacito pumítico e lava basáltica com olivina. Os primeiros moradores usavam essas rochas para criar estilos arquitetônicos únicos. É incrível pensar que todo esse material veio de dentro dos limites da cidade, ao contrário de outras cidades onde as pedras costumam ser importadas de longe. Temos um relógio aqui construído em 1882, gente. Que legal. É só o relógio ou é o prédio também, que é de 1882? So there's the Hotel Monte Vista on the corner. That's got to be an old hotel as well, hey? Esses 2 prédios aqui, enfeitando as esquinas, são o Hotel Monte Vista na nossa direita e à nossa esquerda nós temos o Babbitt Brothers. Começando pelo Babbitt Brothers à nossa esquerda, em 1888, David Babbitt transformou seu depósito de madeira em uma loja de secos e molhados. Logo, todos os irmãos se reuniram ao negócio. Esse edifício longo foi feito com arenito vermelho moenkopi da região, que dá pra ver que muitos usam a mesma pedra aqui. É a mesma estrutura original de 1888, embora um pouco menor, pois partes do prédio foram usadas em outras construções da cidade. Mesmo com várias modificações, o tijolo externo, o teto de lata e o balcão de vendas continuam preservados. O prédio ainda pertence à família Babbitt. Agora, passando para o seu vizinho à nossa direita, construído em 1927, o Hotel Monte Vista tem 73 quartos distribuídos em 3 andares. Muitos famosos já se hospedaram lá, como John Wayne, Spencer Tracy, Humphrey Bogart, Clark Gable, Anthony Hopkins, Esther Williams e Barbara Stanwyck. A maioria deles eu nunca ouvi falar. Seu letreiro de neon icônico é mais do que um anúncio, é um marco histórico da cidade. No início, uma luz no topo do hotel era usada como alerta de emergência para autoridades e moradores. Um
fato curioso é que há rumores de que um sistema de túneis subterrâneos construídos por imigrantes chineses conectava a Universidade de Northern Arizona ao centro da cidade. Após um incêndio no início dos anos 1900, dizia-se que esses túneis eram usados para esconderijos, já que muitos moradores culpavam os imigrantes pelo incêndio por causa da maneira que eles cozinhavam. Algumas empresas como o Babbitt's Backcountry e o Hotel Monte Vista ainda têm acesso a esses túneis, e é algo interessante porque nem todo mundo tem acesso a eles. See how tall it is at the front? It's to make the building Oh, I see. Yeah. typical Wild West. Yeah, it's like a movie set. Yeah, exactly. Vocês estão vendo esse prédio aí, né? Com a parede da frente muito mais alta que o resto. Isso é bem típico do Velho Oeste. O porquê que é assim eu descobri recentemente. Esse estilo se tornou popular no Oeste depois da Corrida do Ouro na Califórnia em 1849 como uma forma de fazer com que os prédios urbanos construídos às pressas parecessem mais com os impressionantes edifícios comerciais do Leste. Então sempre que um prédio era reformado, para fazer ele parecer maior e mais suntuoso, eles apenas reconstruíam a fachada, deixando ela muito maior. E é claro que como Flagstaff é uma cidade histórica, não é incomum encontrar prédios assim aqui, que foram construídos naquela época. Na época do Velho Oeste. Andar numa cidade dessas te leva para a época onde comprar pela Amazon não existia. Na verdade, comprar pela Amazon é uma coisa bem recente. Mas te faz pensar bastante como que era a vida naquela época, como que as pessoas compravam, vendiam. É muito interessante tudo isso. Adam, is that the courthouse? Is that the one? Yeah. Yeah. Wow, okay. So this is the courthouse. Wow, Where pretty beautiful. We got our marriage license. Yeah. Oh, you got your really? marriage license, Yeah. Very cool. Esse é o antigo Fórum do Condado de Coconino, que foi construído em 1894 e 1895. Uma ampliação foi feita em 1925 e outra muito maior em 2002, que hoje abriga o Tribunal de Justiça do Condado. Com 2 andares, o prédio é feito de arenito vermelho Moenkoop local. Foi projetado no estilo romântico richardsoniano, nome difícil, pelo arquiteto J. N. Preston e construído pela empresa H. Clemens & Company de Los Angeles. O fórum foi restaurado para refletir o seu visual de 1925. That is amazing. You can just imagine the old style cars pulling up here. And amazing. That is phenomenal. O Teatro Orpheum abriu originalmente como Majestic Opera House em 1911. Após desabar em 1915 devido à neve, foi reconstruído e ampliado em 1917, reabrindo como Orpheum Theatre. Já foi cinema e após uma grande reforma virou uma das principais casas de show da cidade. Assim como o Hotel Weatherford, o Orpheum foi construído por John Weatherford, pioneiro de Flagstaff, que também chegou a montar uma granja no local antes de construir o teatro. Esse era visionário. Volta aqui na estação de trem, que não pudemos explorar muito ontem, e eu não tinha percebido que tinha uma placa, digamos assim, da Rota 66B aqui no chão. Estamos para entrar na estação de trem e na loja de turista que eles têm aqui dentro. Vamos ver o que eles têm para vender. Disseram que tem muita bugiganga. Bem-vindos
a Amtrak Train Station aqui de Flagstaff, porque esse é o nome dela, Amtrak Train Station. Bem ali do outro lado, aquele hotel lá em 1800 ou 1900 e bolinha custava apenas $5 por noite. Hoje em dia, aquela placa ainda tá lá porque não é permitido tirarem ela mais porque ela é patrimônio histórico. Lá tem outro motel chamado Motel The Beer, que também é uma placa que eles não podem tirar mais porque ela é patrimônio histórico. Estamos entrando na loja agora. Da-da-da-da. Da-da-da. Achei que isso daqui era aqui de Flagstaff quando neva, mas tá escrito Santa Fé. Tem o tempo do Londres, Nova York, Flagstaff, Tóquio, Paris. Legal, né? Hã? Legal, né? Sim, é ver painting? Pintura? Pintura, mural. Uau, muito bem. Anos atrás, em 1925, quando essa estação de trem foi construída, ela era um depósito para carga. Muito interessante. Então, poucos anos depois, ela foi transformada numa estação de trem. Uau. E continua como estação de trem até hoje, uma das mais antigas ainda em funcionamento nos Estados Unidos. E é claro que aqui, bem do lado de fora da estação de trem, tá a Rota 66, ela continua aqui na Rota 66 desde então. Essa daqui é a parte da estação de trem mesmo. Aqui nós temos uns pôsteres antigos. Bem aqui tá falando sobre o Super Chief. Super Chief era um tipo de trem. Aí bem aqui eles fazem a comparação do Super Chief com o chefe de aldeia indígena, porque é assim que eles são chamados, são os chefes da aldeia. Então o trem tem o nome de chefe por causa dos chefes indígenas. E aí temos uns pôsteres antigos aqui também, como vocês podem ver. E aqui também nós temos outros mais antigos, o menino no burro, e várias outras coisas da época. São bem antigos esses negócios, eu não vou saber qual data que é. Tem várias lembrancinhas aqui da Rota 66. Falou de boné, é o meu ponto fraco. Eu amo boné, só que eu não uso essas coisas coloridas desse jeito. Esses aqui, se vocês não conhecem, são geodos, aquelas pedras que vocês quebram e tem cristais dentro. R$ 3,99 cada uma. Let's go and... Essas rodas gigantes aqui eram usadas para transportar madeira, então elas ficam aqui como uma memória porque foi assim que Flagstaff começou, quando a indústria madeireira estava no seu auge. Estamos tentando chegar até o Motel The Beer, passamos pelos trilhos de trem antigos que com certeza já foram trocados muitas vezes,
Nice Nice camera! camera. Passou um cara com a câmera igualzinha a nossa aqui. Ele falou assim, gostei da câmera. A gente respondeu de volta, gostei da câmera também. Oh yes, so this is Motel de View. Oh, so Look this at is that. Motel de View, not the Wow. other one. Esse aqui é o Motel de View. Olha a altura desse negócio, dessa placa. Wow, Aí look aqui at that. tem um globo que diz Nômades. Serve pra gente, né? O chapéu serviu, a gente usa. O Motel de View foi inaugurado em 1929 em Flagstaff, sendo um dos primeiros motéis dos Estados Unidos e um ícone da histórica Rota 66. Aqui na América do Norte, motel é hotel barato. Geralmente esses hotéis que as portas ficam pro lado de fora. Ele foi o primeiro motel da cidade e um dos primeiros motor courts, que eram hotéis pensados em atender os viajantes da era dos automóveis. Com seu design inovador em formato de U, quartos voltados para o pátio, com estacionamento e garagens aquecidas a vapor, o Motel The View foi revolucionário para a época. Essa é a vibe de Flagstaff. Pessoal sentado, tomando café deles. Uh-huh. Uma coisa que eu acho muito bonitinha e muito característica aqui nos Estados Unidos e lá no Canadá também são essas casas de madeira. Eu acho muito fofo. Olha essa igreja, gente. Não é o tamanho dela que é impressionante, é o trabalho com as pedras. Ela foi fundada em 1939. Foi a primeira igreja batista daqui. Jesus salva. Creia nele. Creia nele. João 3,16. Wow. Gente, eu posso tocar pedra histórica? A placa lá do Motel The View, sabe por que ela é tão alta assim? Porque a Rota 66 passa bem aqui, então ela tinha que estar alta o suficiente para ser visível da rota. A gente sabe que alguns lugares foram deixados de fora, como o Observatório Lowell, que é onde Plutão foi descoberto. E a gente com certeza também não conseguiu cobrir toda a história do centro de Flagstaff. E a respeito da Rota 66, não terminou por aqui. Ela é muito longa e ainda tem muitas cidades para visitarmos ao longo do caminho, então se vocês gostam da Rota 66, fiquem por aqui que daqui a alguns vídeos nós vamos visitar uma das cidades onde o filme Carros foi inspirado. Uma das cidades que foi de inspiração para o filme Carros.